Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu gostaria de falar sobre excessos. E como nós já sabemos, tudo que é excesso pode fazer mal. Mas como excessos de comportamentos e competências pode ser prejudicial? Se você continuar comigo até o fim do vídeo, eu vou poder explicar como isso pode ser prejudicial, inclusive dar algumas dicas de como encontrar um ponto de equilíbrio. Mas antes, permita-me te convidar, se você não está inscrito, se inscreva no canal. Aliás, clique aí no ícone de notificação para você receber os lembretes. E se fizer sentido e achar que vai ajudar alguém, eu vou ficar muito feliz se você compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Bom, como excessos de certos comportamentos podem ser prejudiciais? Obviamente, excesso de medos, isso vai te causar um pânico, vai te travar, vai gerar uma catalepsia, você vai ficar congelado e não vai conseguir sair do lugar para enfrentar os obstáculos que você tem. Até aí, tudo bem. Então, excesso de medo, é importante a gente encontrar um ponto de equilíbrio. Mas nem tanto 8, nem tanto 80. Eu vou deixar aqui o card do vídeo que eu falo sobre como controlar os medos. E eu explico sobre isso, como nós podemos encontrar um meio termo para a gente poder controlar aquilo que muitas vezes nos inibe para enfrentar e superar os obstáculos. Por outro lado, é importante saber, competências como confiança, coragem, segurança, o excesso de uso disso também pode ser prejudicial. Aliás, o excesso de confiança, isso pode gerar um estado de arrogância, ou comportamento de arrogância, ou inclusive as pessoas podem interpretar como arrogância, egoísmo, narcisismo. Então perceba que isso pode ferir inclusive a sua imagem ou você mesmo prejudicar a si mesmo ou aos outros ao seu redor por conta desse excesso de comportamento. Nós chamamos isso no coaching de over-leveraging. Talvez herdado do trading de investimento, mas no sentido de superuso, no sentido de muito foco de atenção a esse comportamento. Então, o excesso, por exemplo, de coragem pode sim gerar um comportamento de prepotência ou pode ser interpretado pelos outros como prepotência. Então perceba como isso pode ser prejudicial. E quais são os efeitos dessa causa, do over-leveraging? Então, se eu tenho superuso de confiança, isso pode me tirar a concentração ou até mesmo deixar de prestar atenção nos detalhes. Muitas vezes isso pode me cegar até. Vou dar um exemplo aqui, claro, clássico do esporte. Vamos pegar o futebol que a gente conhece bem, inclusive a seleção brasileira. Quantas vezes você não viu a seleção brasileira entrar em campo extremamente confiante, só que acaba subestimando as fortalezas do adversário, ou nem estuda as fortalezas do adversário para criar uma melhor estratégia e acaba dependendo da habilidade dos atletas individualmente e por várias vezes a gente viu a seleção falhar. Então, quantas outras vezes não aconteceu com você, de você estar extremamente confiante, seguro ou corajoso para realizar uma certa tarefa, uma certa atividade, ou para fazer uma prova de escola, enfim. Só que você talvez ou não se preparou tão bem, ou se preparou, vai chegar um momento em que você está tão contente ou está tão satisfeito com a segurança que você tem, que você se distrai e algumas coisas podem falhar. E isso vai prejudicar sua imagem, enfim, vai gerar uma série de outros efeitos como consequência. Eu vou dar um exemplo. Eu participei de um treinamento onde a gente participaria de uma prova, na verdade a gente participou de uma prova, e era uma competição entre grupos onde a gente ia testar o conhecimento de um texto que precisava ser decorado. E eu tinha decorado realmente o texto, estava muito seguro do que eu sabia, mas chegou no momento em que eu precisava responder uma pergunta, eu me distraí e nessa distração eu perdi a sequência do texto que eu precisava responder. E aquilo foi humilhante, obviamente, mas extremamente infeliz,
porque eu sabia o texto. Eu estava tão seguro que aquilo me distraiu, inclusive. Então, perceba como isso pode ser prejudicial. O excesso, por exemplo, de coragem, além de gerar esse estado de prepotência, também vai gerar essa cegueira ou inclusive, vai fazer você se distrair daquilo que é importante porque você se sente totalmente corajoso. Agora, vou dar um outro exemplo. Excesso de motivação. Excesso de motivação também pode ser prejudicial. Sabe por quê? Um cara que está motivado, ele sempre quer buscar mais coisas para fazer, ele sempre quer buscar melhores resultados, ele sempre quer realmente aumentar a sua barra de perfeccionismo ou sua barra de resultados. E o que acontece? Então ele está sempre nessa sequência de evoluir, de crescer, de alcançar e atingir, etc. Vai chegar um momento que isso pode gerar um estresse e até um burnout. Então, de novo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É um meio termo. A gente encontrar um equilíbrio desse pêndulo. Outro ponto muito importante, sobre os efeitos dessa causa do overleveraging. Se você achar que você sabe muito, você está muito seguro sobre uma certa atividade, um certo conhecimento, vai chegar um ponto que você vai se sentir tão bem, tão satisfeito de tanta segurança que você tem, de tanta confiança que você tem nesse conhecimento, que isso não vai te dar motivação para melhorar. Então isso vai gerar um estado de estagnação. Eu falei sobre zona familiar, eu vou deixar o card do vídeo aqui, onde eu falo sobre exatamente isso. A gente acaba ficando num estado, numa zona em que é extremamente cômodo e vai estagnar, porque eu não vou ter mais a motivação de melhorar, porque eu vou achar que eu sei muito bem aquilo. Só que a gente percebe que a vida evolui, o ser humano evolui, as coisas evoluem. É importante a gente manter essa evolução pessoal. Então, de novo, perceba, overleveraging de certos pensamentos, daquilo que você sabe, de novo, pode gerar um prejuízo para você. E como lidar com isso? Como encontrar um ponto de equilíbrio? Se a gente está falando de foco, de atenção, de preparar a mente, treinar a mente para entrar no seu melhor estado de atenção plena, então eu gosto sempre de trazer uma das principais ferramentas que pode ajudar para isso e para muitas outras coisas, que é o Mindfulness. E melhor do que isso, eu gosto de trazer os melhores especialistas. Então eu vou deixar o link do Maximiliano Sano, que é um excelente facilitador de terapeuta em Mindfulness, e você vai poder aprender, obter dicas de como você pode treinar a sua mente para buscar essa neuroplasticidade para a melhor prática de Mindfulness e atenção plena. E como dica complementar, o que eu posso dizer é, se você tem essa confiança, tem essa segurança e coragem, enfim, todas essas boas competências que são necessárias para você alcançar o resultado desejado, esteja preparado. Utilize os outros recursos para você realmente ter maior eficiência e eficácia para atingir esse resultado. Então, se você tem uma apresentação para fazer, pratique bem antes, exercite, treine. Se você tem um projeto para apresentar, pratique bem antes, treine bastante, para que você possa buscar a sua melhor performance. Se você tem uma negociação para fazer com um fornecedor, com um cliente, pratique antes, exercite, treine, para que você tenha a sua melhor performance preparado para você utilizar a coragem, a confiança, a segurança. Então é isso, é você se preparar para que no momento exato você tenha todos os recursos necessários para alcançar o resultado desejado. Bom, você deve ter percebido a importância de encontrar um ponto de equilíbrio para desenvolver essas competências, esses comportamentos, para ter alta performance, para alcançar os resultados desejados. Agora utilize a seu favor, mas com moderação. Se você tiver alguma pergunta, deixe aqui nos comentários e eu espero ter contribuído de alguma maneira. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos. Gratidão.